Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu quero falar sobre coisas que você aprendeu no cursinho de inglês que estão erradas. Nem todas as expressões que eu vou falar nesse vídeo estão erradas de uma maneira linguística, às vezes é uma maneira cultural, que usamos no português, mas traduzindo literalmente no inglês não seria tão usado. Ou expressões que são ensinadas nas escolas de inglês, mas já caíram no desuso no inglês de verdade há muito tempo. A primeira palavra deve ser a palavra mais usada nas salas de aulas nos cursinhos de inglês, que é teacher. E lá fora não se chama o professor de teacher. Eu, pessoalmente, como professora brasileira, eu não tenho problema que os meus alunos me chamem de teacher, mas é importante avisar, se você vai estudar fora, não chamar o seu professor lá fora de teacher, porque é diferente. Eu, pessoalmente, acho até bonitinho teacher, eu acho melhor do que ser chamada pelo meu sobrenome, parece algo muito sério, muito formal, mas lá fora é assim, você chama o professor pelo sobrenome. Eu já vi alguns americanos, alguns vídeos falando que seria algo meio infantil chamar o professor de teacher. Eu dei aula para algumas crianças britânicas e de outros países, mas na maioria eram britânicas, e nem as crianças da creche chamavam os professores de teacher. Eles chamavam ou pelo sobrenome, e no meu caso eles perguntaram o nome, eu falei o primeiro, eles me chamavam pelo primeiro nome, e as outras professoras pelo sobrenome. É como se você fosse num salão, por exemplo, e falasse: "Oi, manicure, que cor você tem, manicure? Quanto é manicure?" Então não se chamaria a pessoa pela profissão em inglês, a não ser doctor e professor, porque além de profissões são considerados títulos, então pode chamar de doctor ou professor. Mas outras profissões como teacher não usamos para chamar a pessoa. Outra é a famosa "May I go to the bathroom?". Em inglês, bathroom seria mais o banheiro da sua casa, um lugar onde tem chuveiro, que dá para tomar banho. Um banheiro de um lugar público, de uma escola ou de um restaurante, você chamaria de restroom ou toilet, não bathroom. A próxima expressão não está errada, ela existe em inglês, mas é muito mais usada por brasileiros do que pelos gringos. Eu vejo isso muito nas salas de aulas de inglês. Na verdade, eu nunca vi nenhum cursinho, nenhum livro ensinar essa expressão, ela simplesmente brota nas salas de aulas de inglês, que é o so-so. As pessoas usam muito o so-so, os brasileiros principalmente usam muito so-so, e raramente eu escuto gringos usarem so-so. Quando alguém te pergunta "How are you?" e você quer responder mais ou menos, não quer dizer "I'm fine", não tá muito bem, geralmente eles usam mais "not bad" ou "I'm okay", que é algo não tão bom como "I'm fine". O so-so não é tão usado assim. Outra maneira mais comum de dizer mais ou menos seria o kind of, que você tem que usar acompanhando um adjetivo. Por exemplo, "That's kind of nice", é meio legal. "It's kind of interesting", é meio interessante. E se você vai falar de um número, mais ou menos tal número, usaria mais o about. About 3 o'clock, mais ou menos às 3. She's about 20 years old. Ela tem mais ou menos 20 anos. Então esse about geralmente usado como mais ou menos antes de números. Qual foi a última vez que você usou a expressão "está chovendo canivetes"? Então não diga "It's raining cats and dogs", porque significa "está chovendo canivete", o que não é muito usado nem no português nem no inglês. Geralmente as pessoas mais velhas falariam "está chovendo canivete" ou "It's raining cats and dogs". Uma expressão para dizer que está chovendo muito que é mais usada nos dias de hoje é "It's pouring". Outra expressão que é muito ensinada nos cursos, mas não muito usada na verdade, é "It's a piece of cake", para dizer que é fácil. É a mesma coisa dizer "é mamão com açúcar". Eu, pessoalmente, nunca uso essa expressão no português, então também não usaria muito no inglês "It's a piece of cake", porque é algo que já caiu no desuso. Simplesmente diga "It's really easy", "It's very easy", "It's simple". É muito fácil. Muitas vezes as pessoas ensinam essas expressões para parecer mais legal, olha, uma expressão em inglês, mas na verdade não são expressões tão comuns do dia a dia, tão usadas. Eu nunca vi nenhum cursinho ensinando a expressão "I have a doubt", mas eu também não vejo isso sendo corrigido ou falado muito nas salas de aulas. E os alunos usam muito essa expressão "I have a doubt". Traduzida literalmente do português seria "eu tenho uma dúvida", mas em inglês não usaríamos essa frase, falaríamos "I have a question". Doubt no inglês tem mais o sentido de dúvida, de duvidar de algo, de você não estar acreditando que aquilo é verdade ou não, e não uma dúvida de você não ter entendido algo. Então, nesse caso também a frase não seria usada dessa maneira, "I have a doubt". Geralmente falariam "I have my doubts", eu tenho minhas dúvidas, ou "I doubt it", eu duvido disso. Então é mais usada nesse sentido. Então se você não entendeu, diga "I have a question".
E você já cometeu algum desses erros nas aulas de inglês? Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday!